Mas, Senhor, louvado seja o nome daquele que é e sempre será o nosso Senhor. Nessa noite começamos a live que eu prometi durante a semana. Nós vamos estar aqui abordando um tema muito interessante, que é política. Hoje nós vamos, aqui à luz da Bíblia, tentar diferenciar política de politicagem. Convide os seus amigos a participar conosco, convide eles a participar com a nossa transmissão ao vivo. E eu sei que o Senhor tem algo para revelar para você nessa noite. Nós vamos já orar para começar e logo estaremos recebendo as perguntas dos irmãos e sei que essa noite vai ser uma noite de bênção. Só que a conversa de Deus ali era com você que se afastou da igreja. O que eu vou cantar agora eu não ouvi falar. Eu vou ler uma carta para vocês agora. Eu vou cantar agora a única música que eu escrevi e que não é minha. Eu só fiz escrever. Vamos só esperar as pessoas entrarem ao vivo para a gente vida que apareceu tanto convite, fazer oração. Que era voa para lá, pega avião para cá e faz aquela coisa toda. Ih, que maravilha. No final das contas, sabe o que eu fiz? Parei de orar, parei de consagrar, parei de jejuar, parei de passar de oração, parei de ir para a vigília. Parei tudo. Virei um desviado dentro da igreja. Eu via tudo e eu terminava o culto e ficava, meu Deus do céu. Mas estava dando certo, o povo comprando CD, que maravilha, os convites chegando, eu disse, Deus está no negócio. Mas nem tudo que está dando certo é porque Deus está no meio. Quando foi um dia, Deus foi lá nas portas do convite e fechou. Quem tinha agendado, cancelou. E quem ia agendar, não ligou mais. Eu colocava o celular em cima da cama e ficava, toca celular, toca. Eu e minha esposa, toca celular. O pessoal não me chamava nem para aniversário de boneca, nem para assustar. Passaram-se 15 dias, um mês e meio, 2 meses. E eu dentro de casa. Aí eu percebi que a casa ia cair. Eu dei uma de doido. Coloquei 2 cadeiras no meu quarto. Sentei em uma. E disse, Deus, por favor, senta nessa aqui. Eu preciso conversar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que vive e que reina para todos sempre. E já que a irmã Raíssa para colocar aqui no nosso Facebook. Eu quero agradecer a todos que estão ao vivo agora. E você também que vai assistir depois na íntegra desse vídeo. Eu quero já fazer uma oração para pedir a Deus a direção desse trabalho. Porque nada em nossas vidas é feito sem que seja a vontade do Senhor ou que Ele esteja procurando o melhor para cada um de nós. Nós não sabemos o que é melhor para a gente, mas o nosso Deus sabe. Vamos orar. Eterno e maravilhoso Deus, muito obrigado, Pai querido, por tudo que o Senhor já tem feito em nossas vidas. Nessa noite tão especial e tão maravilhosa, nós nos reunimos, meu Pai, em torno desse tema, um tema tão importante, mas ao mesmo tempo tão polêmico. Que a tua igreja, meu Pai, venha juntamente comigo aprender um pouco mais dos teus estatutos, das tuas leis, daquilo que o Senhor tem tentado colocar em nossos corações. Pai, não deixa que nós sejamos, meu Pai, o que o mundo quer que nós sejamos, mas que nós possamos ser aquilo que o Senhor planejou para as nossas vidas. Que o Senhor possa nos abençoar, possa nos guardar, que essa noite possa ficar marcada na história dessa cidade, desse nosso estado, onde quer que chegue essa palavra, que o Senhor, meu Pai, possa mudar a vida dessas pessoas, a partir da minha vida e da vida daqueles que estão necessitados, Pai. Abençoa cada um de nós e nos dá vitória no nome santo de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, que vive e que reina para todos sempre. Nós já estamos aqui contando com 8 pessoas que estão aqui online conosco. Você pode já começar a fazer as suas perguntas. Nós vamos aqui abordar esse tema tão importante, como já disse até na oração.
Pastor, por que é tão importante a política? Por que ela faz parte da nossa história? Esse ano é um ano eleitoral e tudo indica que vai acontecer normalmente. Então, eu quero, antes de começar a minha fala nessa noite, dizer para cada um, a irmã Reneuda, ao pastor Altamar, que está conosco aqui ao vivo agora, o irmão Pedro Lima, grande missionário ali da nossa sede, outros irmãos estão entrando aqui ao vivo. Eu quero, antes de começar a minha fala, eu quero logo dizer uma coisa. Eu não tenho um partido político, eu não sou filiado a nenhum partido, eu não milito em nenhuma causa desse tipo, e por isso eu quero trazer nessa noite uma palavra imparcial, daquilo que eu entendo da palavra, e eu entendo também, irmãos, que mesmo sabendo que eu estou aqui pautado na palavra do Senhor, eu sei que vai ter pessoas que vão discordar do meu ponto de vista, e eu concordo com você. Tem um ditado que diz que eu posso até não concordar com aquilo que você diz, com aquilo que você fala, mas eu vou lutar até a morte pelo direito de você continuar dizendo. Então, eu não estou aqui para fazer um debate. O auxiliar Kennedy Moura acabou de entrar ao vivo agora. Eu não estou aqui para fazer um debate político para defender A, para defender B, mas eu estou aqui pautado na palavra do Senhor, para que nós possamos ter um entendimento daquilo que Deus tem nos ensinado dentro da casa dele, como nós devemos nos portar ou nos comportar diante de tantas situações que nós vivenciamos no dia a dia. Então, entendendo o quê? Primeiramente, nessa noite, nós temos que entender o que é política. O que é política? Política, meu irmão, é uma organização humana, sim, mas necessária. Organização humana que vai organizar tanto o nosso país, como vai organizar o nosso estado, vai organizar o nosso município, e a política também organiza os meios, inclusive a igreja. A igreja não deixa de ter política também, porque são diversas, a palavra política ela se expande muito, então há muito contexto para isso. Em outro ditado, tem muitos panos para manga para a gente falar sobre política. Mas o que eu quero nessa noite também ressaltar é a necessidade de fazermos uma política de verdade. Ou seja, exercer democracia. Nós, eu e você, temos o nosso título de eleitor e isso nos garante o direito de exercer democracia. Pelo título de eleitor, você foi lá, fez o seu título de eleitor aos seus 16 anos, aos seus 18 anos, você foi lá, fez o seu título de eleitor. Desde então você é um cidadão que é capaz tanto de votar como de ser votado. Então daí se parte o princípio dessa transmissão. Nós queremos que você entre, aqui já tem algumas pessoas que entraram em contato comigo, fizeram algumas perguntas, e eu vou responder essas perguntas. E se você que me perguntou, escutar a minha pergunta, aliás, a minha resposta, e você quiser fazer outra pergunta em cima da minha resposta, eu também vou estar respondendo a sua nova pergunta. Isso é política, isso é fazer aquilo que a sociedade nos impõe e aquilo como cidadãos nós temos direito. Mas pastor, o que é politicagem? Meu irmão, politicagem é todas as vezes que eu faço a política de um modo traiçoeiro, mentiroso e que visa sempre o bem-estar, meu bem-estar. Seja bem-vindo, irmão Samuel, pregador da palavra do Senhor, irmão Samuel do Mundaú, Tacolomi que mora no Mundaú. Mas o que é a maior vantagem do politiqueiro? Ele quer fazer com que ele seja beneficiado pelo sistema. Alguém diz até assim, pastor, o sistema ele é corrupto. Pastor, mas não tem mais jeito, a política no Brasil ela não tem mais jeito, a gente já sabe que os que estão aí não mudam, não fazem nada, os que estão chegando não têm experiência, o partido A, o partido B, o que estava não presta, o que está presta, o que está não presta, o que estava não presta, meu irmão, isso não é da nossa alçada. Essa é a grande verdade. Nós escolhemos os nossos governantes. E o que acontece? Se eu votei no governante, tudo bem.
Eu concordo com o que ele imagina? Tudo bem, é ponto de vista. Eu não votei? Tudo bem. Eu não concordo com ele? Também tudo bem. O que a gente tem que entender é o princípio de tudo é que a política ela visa, acima de tudo, o bem-estar de todos. Então, quem votou vai ser beneficiado por tudo de bom de quem está no poder, e quem votou do mesmo jeito. Se você votou ou se você não votou, como cidadão, você tem direitos e deveres. Você tem X benefícios e você também tem X obrigações. O governante não governa para A, para B e não para C, mas ele governa para todos, para aqueles que o elegeram e também para aqueles que não o elegeram. Trazendo para nossos dias, a corrupção começa desde lá em cima até chegar embaixo. Até o cidadão, meu irmão, que pegou e vendeu o voto dele por uma dentadura, por uma câmara de ar de bicicleta, por um milheiro de tijolo, por um metro de arisco. Então a prostituição política, podemos dizer assim, a corrupção, ela não começa lá em cima, ela começa desde os princípios, desde a base da sociedade, desde a classe B, desde a classe E. Meu irmão, numa época como essa, a gente fica triste. A gente chega nas casas das pessoas assim, esses políticos são tudo ladrão. Eu só vou votar nele se ele me der tal coisa. Eu só voto em fulano de tal se ele me arranjar um emprego pro meu filho. Sabe o que é isso, meu irmão? Não é política, é politicagem. É politicagem que está sendo introduzida na sociedade e está fazendo as pessoas entenderem, não toma lá da cá. Faz isso que eu faço aquilo. E quantos de nós já não vimos isso? Quantos de nós já não presenciamos isso no nosso cotidiano? Aí o camarada vai lá, troca o voto dele por uma dentadura, e uns 4 anos ele vai ficar sem médico odontológico, ele não vai ficar sem um dentista. E se ele procurar o representante dele, cara, tu quer o quê? Não, eu vim aqui reivindicar o meu direito. A Lídia acabou de entrar, a Lili, seja bem-vinda. Aí eu estou reivindicando aqui o meu direito, eu quero um dentista para minha cidade. Aí o que o representante dele vai dizer? Meu filho, calha a boca. Eu não tenho nenhum direito de fazer nada por você. Eu comprei seu voto. Eu lhe dei uma dentadura no seu voto, então você quer um dentista agora por quê? Eu já lhe comprei. Eu não estou lhe devendo nada. Aí o cara chega lá. Prefeito, faça uma casa popular para mim que eu não tenho condição. Ele, o quê? Eu comprei seu voto. Eu lhe dei 1 milhão de tijolo. Eu lhe dei 1 milhão de tijolo. Como é que você vem me pedir aqui uma casa popular se eu já lhe comprei? Eu não lhe devo nada. Meu irmão, quando eu digo isso, eu digo pautado em conhecimento prático. O que Deus quer para as nossas vidas, meu irmão, não é um monte de gente apregoada a sistemas envelhecidos, tortuosos, enganosos, que visam sempre a melhoria de uma minoria, e a maioria padece necessidade porque não sabe exercer democracia. Não sabe exercer democracia. E quando o povo não sabe exercer democracia, ele começa logo, a própria palavra diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, meu irmão. O Senhor do nosso Brasil não é A, não é B, não é o presidente Bolsonaro, não é o Lula, não é ninguém. O presidente dessa nação, o Senhor dessa nação continua sendo Jesus. Nós não temos nenhum afinco a nenhum político. Sabe, a gente como pastor de igreja, às vezes as pessoas vêm, nós estamos agora esse ano, nós vamos começar a construção do templo da nossa igreja. E sabe, irmão, uma coisa que eu tenho feito, e eu tenho me impressionado cada vez mais, mas eu já sabia que ia ser assim. Muitas das vezes políticos nos procuram assim, pastor, você vai começar a construção da tua igreja? Sim, vamos. Em nome de Jesus, vamos começar esse ano. E se Deus quiser, a gente até vai para lá esse ano. Eu vou lhe dar 2 milhões de tijolo. Meu irmão, a conversa vai legal até nesse ponto.
eu vou lhe dar 2 milhões de tijolo. Até a minha fala, quando eu digo assim, amém, meu irmão, eu recebo. Tudo que vier, nós receberemos, em nome de Jesus. Aí, meu irmão, quando eu digo assim, mais uma coisa eu lhe digo, eu não lhe garanto nada. Eu não garanto o meu voto, eu não garanto o voto da minha esposa, eu não garanto o voto da minha igreja. Sabe por quê, meu irmão? Que não é da minha conta, mas o que tem de gente por aí vendendo voto hoje? O que tem de igreja vendendo voto hoje? Igreja, meu irmão, não é para vender voto, não. Igreja é para pregar a palavra. Igreja é para ganhar almas para Jesus. Igreja é para estar na frente do combate contra Satanás. Igreja não é para ter partido A ou partido B. Porque igreja, quem está na frente dela é Jesus. Eu vou vender, meu irmão, meu voto? Eu vou me prender a um sistema? Ou vou me prender a uma decisão de alguém para depois eu dizer, e aí? Você pode me ajudar? Porque como cidadão, a igreja tem que ser ajudada. Tem uma verba para isso. Eu não preciso me vender para isso. Uma pessoa me perguntou, uma pessoa acabou de perguntar aqui, podemos deixar podemos deixar de ser amigo das pessoas por causa de política? Olha, deixa eu dizer uma coisa para ti. Um amigo de verdade, e eu digo isso com muita sinceridade. Eu tenho amigos que me acompanham. Eu tenho uma amiga, que ela é minha amiga há mais de 30 anos. Eu vou fazer 38. Então a gente é amigo há quase 30 anos. E ela sempre foi minha amiga. E a gente manteve essa amizade independente dos pontos de vista que nós temos. Então, para você que perguntou, eu vou perder uma amizade por causa de política? Se você pensa desse jeito, se você acha que a sua amizade ela só vale a pena se a pessoa concordar com tudo que você diz ou aquilo que você acredita, então você não quer um amigo, você quer um capacho. Não perca, meu irmão, amizade por causa de política. Não perca. Por quê? Porque há um jogo nesse meio que você não se enquadra. Pode prestar atenção em todos os meios de comunicação. Façam um levantamento de toda a política no Brasil, desde o presidente da República até chegar ao governador de nossa cidade. Se a maioria não se alia como convém. Hoje eu estou lá esculhambando ele, eu estou lá arrebentando com ele, e amanhã, meu irmão, se eu estiver mamando num peitinho na prefeitura, eu já mudo de opinião. Meu irmão, a teta do governo é algo tão gostoso, que é isso que faz com que as pessoas corram para cima. E isso é antibíblico. Isso é no mínimo imoral. O que a igreja tem que pregar acima de tudo é moralidade. O que a igreja tem que pregar acima de tudo é distinção, amor pelas pessoas. Olhe, em todas as esferas, federal, estadual e municipal. Olhe em todas as esferas. Se isso não acontece, que A era contra B, que era contra C, mas agora A e B são tudo amigo, que o C também é, e o D que não era mais já está no outro partido. E assim, meu irmão, vira uma bagunça. Eu estou só fazendo uma introdução para a gente entrar na palavra dessa noite. Eu estou só dando aqui um levantamento daquilo que eu entendo, daquilo que eu pesquisei, para fazer justamente essa diferenciação. O que é política, o que é politicagem. Como eu posso fazer, o que eu devo fazer para eu exercer política, logo exercer democracia, e o que eu devo fazer para não exercer politicagem, para eu não ser um cabra sem vergonha, que nem de outro, correndo para o outro lado. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então a Bíblia, irmãos, lá no livro de Mateus, capítulo de número 6, aleluia, livro de Mateus, livro não, Evangelho, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 6, quem está em casa quiser acompanhar juntamente conosco.
Capítulo de número 6 de Mateus. Aleluia. Versículo de número 5. Capítulo 6, 5. Está falando aqui sobre os fariseus. E quando orais, não sereis como os hipócritas. Jesus está falando aqui, ó. Jesus fala assim, ó. E quando você orar, não ore como os hipócritas, porque gostam de orar em pé, nas sinagogas, nos cantos das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando você for falar com Deus, quando você for orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu Pai que está lá. Deus está lá ouvindo. Aleluia. Ora a Ele em secreto, e Ele vê o secreto e Ele te recompensará. E orando, não useis vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes que você possa pedir. Olha, meu irmão, o que é que Deus está dizendo aqui? O que é que nós temos visto nos últimos dias? Um monte de gente fazendo coisa que nunca fez na vida. Preste atenção, abra o olho, meu irmão. Gente que nunca nem falou contigo. Gente que nunca nem te cumprimentou na rua. Agora te cumprimenta na rua. Agora começa a te solicitar no Facebook. Começa a te seguir no Instagram. Meu irmão, que conversa fiada é essa, meu irmão? Muitas pessoas estão querendo usar da fé alheia. Nunca tinha visto tanto candidato crente como eu estou vendo nesse ano. Vou em nome de Jesus. Quem vai em nome de Jesus, meu irmão, é a igreja. Às vezes as pessoas até entendem assim, mas pastor, a igreja tem que ter um representante. O nosso representante é Deus, meu irmão. Nosso representante é Jesus. Quem disse que a igreja precisa de um representante? Para quê? Para estar enxovalhando o nome da igreja? Lembro como se fosse hoje um homem que, nos meus primórdios, quando eu aceitei Jesus lá em 2005, um homem que eu acordava de madrugada para ligar o meu rádio, para ouvir o programa dele que era de madrugada na Band. De repente ele coloca a mão no ombro do cara assim, ó. Bota a mão no ombro dele assim, ó, no meio de uma política. E assim, ó, esse aqui, ó, é meu candidato. Estão afrontando contra ele. E ele usou o nome de Deus e, segundo ele, profetizou. Ele disse, olha, Deus mandou te dizer que toda a verdade vai vir à tona. Olha aí, meu irmão. E todos nós sabemos que você é homem de Deus. Ele dizendo. Meu irmão, não demorou muitos dias. Estava lá o escândalo nos principais jornais do país. Fulano de tal foi pego na Operação Lava Jato. Fulano de tal foi pego não sei aonde. Meu irmão, eu vou botar minha mão, que Deus ungiu para eu colocar sobre a mão de um obreiro, sobre a mão de um diácono, para eu estar botando a mão de alguém que depois vai fazer uma besteira e eu vou comer o partido por ele? E eu vou tomar a responsabilidade por ele? A igreja é isenta de tudo isso. Não é para o pastor estar botando a mão em cima de político, não, meu irmão. Se ele quiser ser político, que seja. Se você quer ser político, seja e faça a coisa certa. Eu concordo com a política. Meu irmão, eu quero que você entenda, a política é algo muito bom. É na política que nós exercemos a nossa democracia. É na política que nós descobrimos quem serão os nossos governantes. Mas isso deve ser feito com muita seriedade. Então o que é que os fariseus queriam? Eles queriam ser vistos. Eles não queriam fazer o bem por alguém. Ah, eu vou aqui orar aqui nessa praça aqui por alguém porque ele está precisando. Não, ele queria ser reconhecido. Ele queria orar no meio da praça e todas as pessoas ficassem olhando para ele assim, pensa no fariseu que ora. Quando você quiser fazer uma coisa, não precisa você dizer para todo mundo. Não precisa você tirar uma foto. Não precisa você, eu ajudei fulano de tal, ajudei A, ajudei B. Eu fiz o esgoto da frente da minha casa. Não precisa. O fariseu
hipócrita, ela significa, etimologicamente, a palavra hipócrita, ela significa artista. Trazendo para os nossos dias e contemporaneizando, o hipócrita, etimologicamente, é a mesma coisa de artista. A gente pode dizer que o hipócrita é um cara que é mala, que é queixudo, que tem uma conversazinha bem mole. E aí ele vai fazer o quê? Ele vai derrubar aqueles que não têm estrutura para ter o seu próprio ponto de vista. A igreja vem, irmãos, diante dos fariseus. Ela vem bater de frente com os fariseus e ensinar as pessoas que eu não preciso brigar com ninguém. A igreja não precisa brigar com ninguém. A igreja não precisa, meu irmão, tomar partido por ninguém. Não precisa, cada um que se defenda. E quando a igreja, cadê, irmão? Shopping aberto? Tem shopping aberto? Vai um monte de coisa aberta. Os bares nunca fecharam. Fecharam de forma formal. Nada contra bar, que não tem nada a ver com isso. E por que não tem um representante pseudo evangélico que vá lá e faça com que a igreja abra? Embora que o pastor se responsabilizando. Não tem, meu irmão. Teve momento que era impróprio, sim. Vejo que hoje poderia se abrir, mas é um posicionamento. É uma coisa que cada um tem o seu ponto de vista. Temos outra pergunta aqui. Eita, meu irmão, essa aqui é pesada, viu? Esse aqui tem gente que quer se coçar todinho. Posso falar o que eu quiser nas redes sociais? Olha a pergunta. Pastor, posso falar o que eu quiser nas redes sociais? Pode, mas não deve. A própria palavra diz que tudo é lícito. Tudo é lícito. Eu posso fazer o que eu quiser. Posso esculhambar quem eu quiser. O problema é que não é lícito. Aí, meu irmão, o que a gente vê nesse período de política, que deveria ser política, são pessoas se degladiando, esculhambando uns aos outros. Ah, fulano de tal é ladrão, fulano de tal é corrupto, fulano de tal não sei o quê. E ele vai lá, coloca lá o texto e tal. Meu irmão, isso ali vai causar um problema tão grande. Preste muita atenção no que você vai postar. Porque o que você vai postar é pior do que uma palavra que você direciona para alguém. Porque quando você direciona uma palavra para alguém, aquela pessoa vai ouvir e ela tem duas opções. Ela vai escutar ou ela vai descartar depois. Ela vai escutar porque ela não é surda, mas ela não vai guardar porque foi uma palavra ruim. Mas lá no teu story, na tua linha do tempo, vai estar sempre o comentário lá. Ah, há 10 anos atrás, fulano de tal estava me esculhambando. E o pior é que agora ele está do meu lado. Política, muitas vezes acontece isso. Então, rede social tem aquele pensamento de impunidade. Tem aquela visão de impunidade. Eu vou colocar qualquer coisa aqui. Eu estou aqui com o meu celular na mão. Então nada vai acontecer. Então tem muito cuidado. Agora há pouco tempo se criou a CPI da fake news. Então está se modernizando a coisa. O que você vai postar, tome muito cuidado para que aquilo ali não venha recair sobre você, para que aquilo ali depois não venha dar problema. Então quando você vai colocar uma notícia lá, falando sobre política, embora que você desrespeite aquela pessoa, ou que você respeite aquela pessoa, tenha o cuidado de colocar um pensamento ou uma ideia que seja realmente verdadeira. A pessoa perguntando, posso falar qualquer coisa sobre política? Pode, mas nem tudo deve. Muitas vezes as pessoas vão discordar do que você pensa, mas como eu falei no início, todo mundo tem o direito de discordar do outro. A Bíblia diz, irmãos, aqui em a história de Ananias, que está no livro de Atos, capítulo de número 5. Aleluia! Quero agradecer a todos que estão ao vivo conosco. Compartilhe esse vídeo para mais pessoas estarem conosco, fazendo mais perguntas também. Você que está ao vivo pode fazer pergunta. Eu estou aqui transmitindo nessa câmera aqui, mas eu estou com outra câmera, eu estou aqui com o celular na mão aqui, e eu estou vendo aqui os comentários. Você pode fazer o seu comentário
Aqui a Conceição Escócia acabou de entrar também. Pode fazer seu comentário, sua pergunta, e nós vamos estar, à luz da Bíblia, respondendo aquilo que você nos perguntou. Atos, capítulo de número 5, ele vem trazer uma história bastante conhecida, que é a história de Ananias. Diz assim, ó, para você ver como não é de hoje que o pessoal quer enganar os outros. Capítulo 5 de Atos diz assim: entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu a propriedade, mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço. Ó. Ele malacou a parte do dinheiro, levando o restante e depositando aos pés dos apóstolos. Ele tinha obrigação de depositar? Não, é o que eu prego. Tem gente que não tem essa visão. Obrigação eles não tinham, mas levaram. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando para parte do valor do campo? Pedro está dizendo assim: Ananias, para que tu mentiu, macho rei? Por que tu vendeu por um preço? E tu disse agora que é outro preço. Conservando porventura, não seria teu? E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no teu coração esse desígnio, não mentiste aos homens, mas a Deus. Olha, meu irmão, de Deus ninguém esconde nada. Ouvindo essa palavra, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os mortos, cobriram o corpo e levantaram e sepultaram. Na mesma hora, meu irmão, ele morreu. Ananias morreu. Aí a situação. Chamaram então a mulher, Safira. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e levando-o sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo do que tinha acontecido. Então Pedro, dirigindo-se a ela, olha meu irmão, Deus dando a oportunidade de falar a verdade. Diz-me, mulher, vendeste tanto por quanto aquela terra? Ela respondeu, sim, portanto. E tornou-lhe Pedro: porque entraste em acordo em tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta os pés dos que sepultaram teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante, ela morreu de outro. Sabe por quê? Porque mentiu. A igreja, irmão, tem que estar atrelada a verdades. Se a igreja não estiver atrelada a verdades, ela vai entrar, irmãos, em uma decadência espiritual e ela não vai conseguir mais se levantar nunca mais. Quando a igreja ela cai na esparrela, meu irmão, de ser politiqueira. O politiqueiro é assim. Ele só pensa na próxima campanha. O politiqueiro, ele falta nem dormir de noite, pensando na outra campanha. Ah, rapaz, na outra campanha, quem será que eu vou esculhambar? Quem será que eu vou brigar? O homem de Deus não. O homem de Deus, ele está direto pensando na nova geração. Ele está sempre pensando naquele que vai aceitar Jesus, naquele que ele tem que cuidar, naquele que ele tem que preservar, naquele que ele tem que ensinar. É essa a grande diferença. Lembro-me muito bem que um tempo eu convidei um jovem para pregar na nossa igreja. E ele, muito jovem ainda, pregador da palavra. Aí ele começou uma série de... Como é que eu posso dizer? Ele começou a botar um monte de dificuldade. Não vou por isso, não vou por aquilo, eu tenho que fazer isso, eu tenho que ter aquilo. Muitas coisas ele pediu para que ele pudesse vir pregar na nossa igreja. E até, irmão, que eu não consegui arcar com aquilo que ele estava pedindo. Não consegui. Aí tudo bem, passou algum tempo depois, e uns meses depois, eu estava trabalhando no sertão, e eu vinha passando na cidade dele 8 horas da noite, mais ou menos 8 horas da noite. Aí eu vou com a minha moto aqui, quando eu vejo, meu irmão, eu olhei ele, na moto dele, na garupa da moto dele um cordão, e no final do cordão uma panela, e ele arrastando essa panela no meio da rua. Vamos acabar com a panelinha! Eu fiquei olhando, misericórdia, meu irmão. Que tipo de pregador da palavra faz um negócio desse? Como que a igreja aceita um negócio desse? Como que um dia eu estou pregando a palavra e outro
dessa acontece. Como? Isso nos fere, irmão, nos fere. E nos deixa a entender, a tentar entender por que a igreja ainda se preza a um papel como esse. Como que a igreja se preza a um papel como esse? Em meados de 2000 e pouco, 2001 talvez, o meu pai, ele sempre gostou muito de politicagem. Meu pai nunca foi político, meu pai gostava de politicagem mesmo, ele brigava. Tinha campanha política e meu pai virava de lado 3 vezes. Ele votava nesse, aí ele pegava, vendia o voto de todo mundo e ia para o outro lado, depois ia para o outro lado. E eu sei que no final das contas tinha vez que ele não votava em ninguém. Mas eu fui criado nesse meio. E nem por isso eu gosto de politicagem. Nem por isso eu vendo meu voto. Nunca vendi meu voto, nunca! Mas uma situação que marcou a minha vida espiritual, há um tempo aí atrás, eu congregava com um pastor e, sabe, irmão, a gente não gosta por eu não gostar de política, eu não tinha um candidato. Eu lembro que o pastor chegou e colocou um papel na minha mão, para você ter uma ideia, irmão, como às vezes a gente é cego na igreja. Colocou um papelzinho na minha mão, um papelzinho branco, assim, escritozinho, assim, só um pedacinho de papel assim, ó, tá aqui, irmão, ó, esse aqui é o candidato que nós vamos votar, eu quero que você vote nele, porque ele nos deu uma ajuda aqui na igreja, eu quero que você vote nele. Aí eu peguei aquele papelzinho, irmão, imaginei assim, como não vou votar em ninguém? Sabe uma coisa que eu vou votar no candidato da igreja? Aí votei. Quando eu fui lá, voltei, digitei o nome do cidadão, aí eu olhei, aí eu fiquei tentando lembrar do nome. Quando eu olhei a foto dele, eu imaginei, rapaz, esse cara aqui eu conheço de algum lugar. Conheço, eu não sei de onde, mas eu conheço de algum lugar. E aí eu fiquei tentando lembrar. Aí quando eu cheguei, aí eu fui pro culto à noite, saiu a apuração. Na hora lá o pastor até disse que ele tinha sido eleito, mas tudo bem, eu não vi nenhuma relevância, não achei nenhuma importância. Meu irmão, quando eu cheguei em casa, eu liguei a minha TV e quando eu olhei, o candidato que eu votei nele estava lá no meio da praça, lá no meio da beira-mar, no calçadão da beira-mar. Meu irmão, morto de bêbado. Era bêbado mesmo, carregado. Os eleitores carregando ele no braço, ele morto de bêbado. E aí o repórter parou ele para ele dar um... Mas irmão, não sei como foi aquele negócio não, mas Deus fez aquele negócio para me enxergar. Aí o repórter colocou aqui no microfone, ele encostou a boca no microfone aqui. Eu quero agradecer aqui aos meus eleitores que me ajudaram a chegar na Câmara dos Deputados. Meu irmão, aquilo ali me doeu tanto. Como eu, sendo uma pessoa que prego contra uma determinada coisa, e eu não digo isso com uma santidade exacerbada de jeito nenhum, porque eu também já bebi, eu também já fui para festa, já fiz um monte de coisa errada. Eu não estou pregando aqui simplesmente como um pastor santarrão que esqueceu tudo que fez, não. Eu vejo o que eu já fiz como um exemplo, como Jesus pode fazer na vida de alguém. Mas como eu vou votar em alguém que é contra os meus princípios? Como eu vou votar em alguém que não concorda com a minha fé, que muitas das vezes vai votar contra aquilo que eu acredito, a favor de muitas coisas que eu não concordo? Como eu vou votar em uma pessoa desse jeito? E naquele momento, eu fiquei envergonhado de mim mesmo. Por quê? Porque naquele momento a minha igreja estava vendida. Pastor, não diga isso não, pastor. Você acha que tem igreja que está vendida? Meu irmão, numa época como hoje, como agora. Hoje é 27, né? 27 de junho de 2020. Já tem um monte de igreja vendida. O pastor já vendeu os irmãos com cadeira e tudo. Tá aqui, é de você. Faça o que você quiser. Isso é errado, é antibíblico, é imoral, é covarde. Não é da vontade de Deus. Vote naquele que você estudou, aquilo que ele está planejando fazer, se eleito for. O que é que hoje as pessoas fazem no tempo de propaganda política? Seja lá no âmbito da televisão,
seja no rádio, seja no Facebook, seja no WhatsApp, seja onde for. Hoje a política é falar mal do outro. E eu entendo que o estadista de verdade, ele fala bem do adversário. E quando eu falo bem do adversário, eu estou demonstrando respeito. Demonstrando respeito, eu ensino como é ser cristão. E um cristão de verdade, nunca que ele vai para uma rede social desrespeitar alguém. Um cristão de verdade, ele vai concordar com quem está no poder, ele não vai esculhambar quem está lá ou quem deixou de estar. Meu irmão, se saiu é porque saiu, se entrou é porque entrou. Tudo aconteceu pela vontade de Deus e do povo. E do povo. Então, a partir do momento que eu digo que sou igreja, a partir do momento que eu digo que sou crente, porque crente mesmo, até o cão é. A Bíblia diz que o diabo é crente que treme. Se eu e você dizemos que nós somos cristãos, então a responsabilidade da nossa vida para com a palavra de Deus é muito grande. Nós temos uma responsabilidade muito grande. Tem igreja, meu irmão, que num período como esse, se você não votar no candidato do pastor, ele não te dá mais nem oportunidade para você ficar na portaria. Se você não votar no candidato do pastor, ele não te dá oportunidade mais nem para tu pegar na Bíblia, nem para evangelizar. E isso é antibíblico. E eu te garanto isso. Que a isenção da igreja tem que partir primeiramente do líder. Se o líder não for isento, a igreja também não vai ser isenta. Se o líder for corrupto, a igreja também será corrupta. Se o líder for um homem de Deus, tem de tudo para a igreja ser abençoada. Se o líder não vende o voto dele, a igreja também não vai vender o voto dela. Eu abro um parêntese para isso, para dizer a você que muitas pessoas congregam comigo. E eles sabem o meu ponto de vista. Sabem que eu não proíbo ninguém de fazer parte de um partido, fazer política, mas eles sabem o meu posicionamento a respeito de politicagem. Quer ser crente? Seja crente, não seja politiqueiro. Vamos aqui para outra pergunta. Essa aqui até um dia eu fiz uma brincadeira. Tá perguntando aqui, ó. Qual a diferença de direita e esquerda? A política que é feita no Brasil, ela é nomeada de direita e esquerda. Então, a direita, irmãos, hoje ela está, como é que eu posso dizer, representada pelo presidente. E a esquerda está representada pelo ex-presidente. Então, o que acontece? Quando nós temos uma divisão, que um acredita numa coisa e outro acredita em outra coisa, isso não quer dizer que não deva se respeitar. A direita tem alguns valores e a esquerda também preza por os valores dela. Eu fico imaginando que o meu valor é a Bíblia. Tudo aquilo que vier contra a Bíblia, então eu não vou concordar. Seja na direita e seja na esquerda, se você for estudar, vai ter coisas lá que não vai bater com o teu cristianismo, com o meu cristianismo. Mesmo a direita que se dizem ser 100% cristão, aí eu vou ver lá, tem coisa que eu não concordo. Mesmo a esquerda, tendo coisas que eles falam que é errado, mas tem coisas também que podem ajudar ao próximo. O que eu estou querendo dizer com isso? Quando eu vejo um fundamento, seja de direita, seja de esquerda, eu vou procurar entender o que é que a Bíblia diz sobre isso. Tem coisas que eu não abro mão. Mas o que é que a Bíblia diz, fala sobre essas questões? O que é que a direita defende? O que é que a esquerda defende? Qual é o movimento que tem tentado encabeçar o Brasil? O que é que a igreja... Qual é o movimento que a igreja tem que estar inserido? O movimento da igreja, irmão, é o movimento do Evangelho. Não tem outro movimento. O movimento é o Evangelho. O Evangelho não é de direita, o Evangelho não é de esquerda, o Evangelho é de centro. De centro! Não é direita nem esquerda, é para frente, porque lá na frente está Jesus, que é o autor e consumador da nossa salvação. Não tem um partido, não tem um fulano
Então eu não me represento por nenhum deles. Não represento. Por quê? Porque o homem decepciona. O homem, ele faz coisas, meu irmão, que você fica olhando. Meu Deus do céu, como é que meu amigo teve coragem de fazer um negócio desse? Aleluia. Mas, aleluia. Pastor, o meu amigo fica direto querendo que eu vote no candidato dele. Para não brigar com ele, eu digo que voto? Não. Você pode muito bem, meu irmão. Você pode muito bem manter um diálogo com a pessoa. Porque eu tenho visto, sabe o que, irmão? O problema desse período agora é que as pessoas começam a conversar de uma maneira civilizada. Ah, eu concordo com você, eu não concordo com você. E de uma maneira bem pacífica, as pessoas vão falando de seus posicionamentos políticos e vai deixando acontecer. O problema é que depois a briga chega. Por causa de um ponto de vista. Então, para você ser amigo de uma pessoa, não é obrigado você votar no candidato dele, não. Para você ser amigo de alguém, não é obrigado você fazer tudo que ele quer, não. Tenha o seu ponto de vista. Tenha a sua visão. Se mantenha naquilo que o Senhor tem nos ensinado. Se mantenha naquilo que Deus nos ensinou. Aleluia. Eu tenho aqui exemplos de política. Daniel, meu irmão. Daniel, no capítulo 6 e 26, nós vamos ver Daniel sendo um amigo do rei. Ele era amigo do rei. Então, foi baixado um decreto naquele momento que todo mundo tinha que se dobrar e adorar a um Deus estranho. Mas Daniel disse, eu não vou adorar. Não vou. Porque eu creio num Deus que eu tenho servido. Então, os amigos dele, os amigos do rei disseram, olha rei, como é que o Daniel diz que é teu amigo e não cumpre o teu decreto? Então, irmão, o decreto dizia que quem não adorasse ia ser lançado na cova dos leões. Então, aquele rei olhou com muita tristeza para a situação, porque Daniel era amigo dele. Eu digo nessa noite que eu sou amigo de todos os políticos. Sou amigo. Sou amigo, e eu digo amigo não é do ponto de vista amigo de vir receber na minha casa, amigo que eu digo é o que a gente chama de colega. Colega, meu colega, eu não tenho amizade próxima com nenhum político. De ele vir na minha casa, eu ir na casa dele. Questão de nunca ter dado certo. Mas Daniel foi condenado então a ir para a cova dos leões e o rei ficou preocupado com isso porque ele não podia voltar atrás de uma palavra que ele mesmo tinha dito. Então Daniel é lançado na cova, mas a Bíblia diz que logo pela manhã o rei Dario foi lá e quando ele chega lá, Daniel, porventura o teu Deus te livrou? E Daniel, sim, o meu Deus me livrou. E desde então, meu irmão, o rei, que era ímpio, ele decretou naquela nação que todo mundo ia servir ao Deus de Daniel. Quando você é isento de toda e qualquer politicagem, Deus vai te exaltar e te colocar em lugares grandes. Tem pessoas próximas de mim que nunca precisaram fazer politicagem e sempre estão nos cargos de confiança das administrações. Sabe por quê? Porque antes de serem de um partido político, fazem parte dos cidadãos que vão morar no céu. Escolha Deus. Escolha o partido dos que vão morar no céu. Aleluia. José. Alguém diz, mas pastor, José não era governador? Sim, meu irmão, mas José chegou a ser governador pelo propósito de Deus. A gente vê o que está acontecendo hoje, Deus vê lá na frente. Você planeja uma coisa para a tua vida hoje, mas Deus já está planejando daqui a 20 anos. Então o que aconteceu com José foi o quê? Deus já previa a necessidade que o povo de Israel ia passar e ele precisava ter alguém lá dentro do Egito para abençoar o povo dele. E quem é o escolhido? José. Deus vai ter sempre um escolhido na política para fazer alguma coisa pela alguém, para a igreja do Senhor. Só que não precisa ele estar correndo atrás dele. Porque quem tem, meu irmão, quem tem chamado, ele faz o que tem de fazer
sem precisar alguém estar lá bajulando, batendo na porta dele. Vereador, me deu milha de tijolo, vereador. Vereador, me deu milha de telha. Vereador, compra o retrovisor da minha moto. Precisa disso não, meu irmão, para você ser abençoado. Jesus abençoa a tua vida. E se você tem alguém lá dentro da política que pode te fazer alguma coisa, faça, mas faça isso com compromisso e sem que seja uma moeda de troca. Você não é moeda de troca, você é abençoado. Esther, ela chegou a ser rainha e ela esteve ali naquele momento como rainha para também abençoar o povo. Então vai ter sempre líderes da igreja para encabeçar movimentos para abençoar a vida de alguém. Vai ter sempre. O que a igreja tem que entender é que isso não deve ser feito com covardia, nem com palavras fiadas. Conversa fiada. E eu chego, meu irmão, nessa noite, talvez na maior comparação de todas. Judas. Sabe, irmãos, muita gente fala sobre Judas e não entende bem o que Judas queria. A gente só conhece bem que lá na Semana Santa o pessoal fala um Judas pendura não sei aonde e vai matar o Judas, vai bater no Judas, vai escarnecer o Judas, mas o Judas, meu irmão, de todas as pessoas que estavam ali perto de Jesus, talvez fosse um dos mais capacitados. Porque Judas veio de um lugar que era nada das pessoas inteligentes da época. Então o que acontece? Judas, ele seguiu Jesus pela ambição que ele tinha de ver o povo de Israel liberto do jugo de Roma. Então ele chegou a seguir Jesus porque ele imaginou assim, Jesus veio com o intuito, ele vem trazendo o reino vai ser dele, e se eu estou seguindo ele, eu vou ser beneficiado. Não é muito parecido com as coisas de hoje em dia? Eu vou apoiar fulano de tal, porque quando ele estiver lá no poder, vai sobrar uma migalhazinha para mim. Eu vou apoiar A, vou apoiar B, porque se ele for eleito, eu vou ganhar muita coisa. Então foi o que aconteceu com Judas. Ele foi lá, ele começou a seguir Jesus, mas de repente, meu irmão, Jesus decepcionou Judas. Porque Jesus disse assim, o meu reino não é deste mundo, o meu reino é lá no céu. Aí Judas, puxa vida, eu estou seguindo um cara que não tem ambição, eu estou seguindo um cara que não quer mandar nesse lugar, que não quer tomar o jugo de Roma, não quer acabar com o jugo de Roma. Então Judas se decepcionou com aquilo ali. E ele foi então e entregou Jesus, certo que também cumprindo as escrituras e fazendo o que já estava predeterminado, Judas foi lá e entregou o mestre, mas pela vontade, pela ambição de que o reino fosse desse mundo. O reino não é desse mundo. Você não tem nenhuma obrigação de você ter um grande nome nesse mundo. Não, por quê, irmão? Porque um grande nome acaba. Um status acaba. Dinheiro acaba. Relacionamentos acaba. Tudo acaba. Mas o que não acaba é a presença de Deus em nossas vidas. Esta perdura por toda a eternidade, se caso eu e você sejamos salvos. Esta é o grande quê do Evangelho, é você entender que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas graça e poder. O reino de Deus não se pode comparar com riquezas deste mundo. O reino de Deus não é compra de votos. O reino de Deus não é compra de status. O reino de Deus não é eu mostrar aquilo que eu não sou. O reino de Deus é sinceridade. Sinceridade. Qual é a diferença, pastor, da conversa para a agressão? A conversa é quando eu trato de política com você e você até não concorda com aquilo que eu concordo, mas você me respeita. Você me respeita porque você entende o que é política. Mas quando parte para a politicagem, você começa a dizer A é melhor do que B, o Joãozinho é melhor do que a Mariazinha, a Chiquinha é melhor do que a Frasquinha. Aí acabou-se tudo. Que nessa noite eu quero agradecer a todos que participaram da nossa transmissão ao vivo. Nos sigam nas nossas redes sociais. Esse vídeo vai estar disponível aqui no nosso Facebook. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas.
Faça esse vídeo chegar a mais pessoas. Nos procure lá no nosso canal no YouTube.